Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Bom, ainda tocando a respeito do passado simples, né? Nós observamos o seguinte: tendo em vista as estruturas afirmativa, negativa e interrogativa, vamos colocar em prática. Olha só, temos aqui alguns exemplos com verbos regulares, verbos irregulares, todos misturados. Daqui a gente vai completar, né, encaixar cada um no seu espaço e depois ver o sentido da frase. Lembrando, nós vamos iniciar primeiro a respeito das estruturas, afirmativa. E aí nós temos que ter em mente como é que segue, como é que uma estrutura afirmativa ela deve ser seguida na língua inglesa. A gente não pode deixar de ressaltar isso. Então vamos lá. Primeira coisa a gente entender que a afirmativa ela vai ser sujeito, né, que a gente acabou de ver, mais verbo. Esse verbo, detalhe, ele tem que estar no passado mais o complemento. Então, isso nós temos que ter em mente. Essa estrutura verbal não pode sair da nossa mente em momento algum. Nós devemos aprender, entender, memorizar isso aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, nós temos aqui o verbo to run, ok? Vamos lá. Primeira coisa, cortar o to. Cortando o to, o que é que a gente faz? Estamos retirando o verbo do infinitivo. É o primeiro passo. Retiramos o verbo do infinitivo, Toda vez a gente corta o to. Não pode esquecer de cortar o to. Ok? Tiramos o to. Agora vamos encaixar o verbo na frase. Primeiro passo, sujeito. Claramente, já temos o sujeito, he. O sujeito da primeira frase é o pronome he. Sujeito, ok. Aqui, verbo no passado. Nós vamos introduzir o verbo to run. Lembrando, to run é o verbo correr. Passado do verbo to run. Ran. Professor, mudou o U para o A. Não. Os verbos irregulares, eles precisam ser aprendidos. Certo? Repito, na lista da página 143 do nosso livro e mais os verbos que a gente trabalhar ao decorrer do nosso plano de estudo. Ok? Então, nós mudamos o que? De run para ran. He ran fast. Frase perfeita. Ele correu rápido. Tranquilo? Segundo exemplo, nós temos aqui o verbo to go. O verbo to go, de novo, retiramos ele do infinitivo para poder trabalhar com o verbo. Eu não posso colocar de qualquer maneira. Lembrando. Primeiro passo, sujeito. Nós temos, peer. Peer é o nosso sujeito. Está lá. Então, sujeito, ok. Verbo no passado. Nós colocaremos o verbo to go em sua forma de passado. O verbo to go é o verbo ir. Ele é um verbo irregular. A sua forma é went. Pierre went at home. Pierre went at home. Pierre foi para casa. Pronto, Então, ok. Terceiro exemplo. Nós temos aqui o verbo to cry. Olha só. Nos deparamos com um verbo que termina em Y. O que fazer? Quando a gente encontrar um verbo que termine em Y, nós temos que observar quem o precede. Quem vem antes desse Y. Não pode ser esquecido. Quem vier antes do Y é que vai determinar como é que esse verbo vai aparecer. Então, primeiro, tiramos o verbo do infinitivo, cortando o to, e entendamos o seguinte. To cry, ele é um verbo regular. Regular, o nome regular. O nome regular nos remete, um verbo ele é regular quando ele for receber no passado o ED, o D ou
IED. Essas são as 3 possibilidades que o verbo regular vai ter de receber. Então vamos analisar. Observamos que tem o Y e antes do Y, olha só, temos uma consoante. Ó. Então a gente deve lembrar, se temos uma consoante antes do Y, esse Y ele vai ter que ser substituído. Eu vou trocar, eu vou retirar o Y e no seu lugar eu vou colocar IED. Então vamos ver como é que vai funcionar. Ó. Primeiro, ó, they é o sujeito. O verbo to cry no passado, ó, cried, e o complemento yesterday. Então, ó, they cried yesterday. Pronto. Então aqui finalizamos, ó. Tiramos o Y e colocamos IED. Um verbo que é, ó, regular, no meio de 2 que eram irregulares. Quarto exemplo. Nós temos o verbo to swim. Ó. To swim é o verbo nadar. To swim também é um verbo irregular, pessoal. O que é que a gente vai ter que saber? Esqueça isso, ó. Lembrem-se, essas terminações, elas são destinadas a verbos regulares. Se o verbo não for regular, ele não vai receber a forma regular. Ele vai receber a forma irregular, que é a forma própria. Cada verbo tem a sua. Então, observe, to swim, ele vai, ó, vamos sempre, sigam aqui, ó, a estrutura afirmativa. Sujeito, ó, Mary, ok, o sujeito. Verbo, olha só, no passado, ó, swam. Mary swam well, ou seja, Mary nadou bem. Então, finalizamos também, ó, a frase, ó. Ela segue aos requisitos da estrutura da forma afirmativa. Então, a frase tá bacana, tá ok. A última frase a respeito da forma afirmativa, ela é com o verbo to sing. Ó, to sing é o verbo cantar. Tiramos o infinitivo e vamos para cá. Ó. Estrutura sujeito, she. Verbo no passado, ó, sang. She sang last year. She sang last year. Ó, que nós teremos ela cantou ano passado. Então, perceba também a presença dos advérbios aqui na frase, ó. Né, os advérbios de passado. E aí a gente fechou essas frases, né, esses exemplos, para que a nossa mente absorva de uma maneira mais fácil. Né, nós vimos esses exemplos aqui na forma afirmativa. E o que é que faremos agora? Nós vamos trabalhar como é que esses verbos, como é que essas frases, quais tipos de mudança elas teriam se eu estivesse passando elas da forma afirmativa para a forma negativa. E é o que a gente vai fazer agora. Só que antes, a gente sempre se programa. Ó, nós vamos fazer agora a negativa. Então, temos que ter em mente a estrutura da forma negativa. Ó, colocar aqui na parte superior, ó. A estrutura da forma negativa, ela é o que, pessoal? Sujeito mais auxiliar, mais partícula de negação, mais o verbo normal, mais o complemento. Ó, sujeito, auxiliar mais not, verbo normal mais complemento. Então vamos lá. Seguindo isso aqui, gente, nós não temos como errar essa questão aqui, não dá para errar. É só você seguir a estrutura que eu tenho aqui na negativa. Se a gente seguir, pronto, fechou. Vamos fazer o teste, ó. Sujeito do primeiro exemplo é o sujeito he. Depois, o auxiliar mais a partícula de negação. Percebam que o auxiliar mais a partícula de negação é algo que não muda, não varia. Sempre vai aparecer, ó. He did not. E agora, ó, verbo normal. Esse é o grande detalhe. O verbo precisa vir na forma normal. Como é a forma normal ali, ó?
Nós temos como primeiro exemplo o verbo to run, né? Então, quando eu for transportar essa frase, ó, he ran fast, eu vou ter que retornar o meu verbo para a forma normal. Professor, por que eu faço isso? Qual é a justificativa do meu verbo ter que retornar para a forma normal? Por conta da presença do verbo auxiliar. Então, ponho isso em mente, ó. Presença de verbo auxiliar, verbo na forma normal. E onde é que o auxiliar vem? Na forma negativa e interrogativa. Como estamos trabalhando a negativa, então eu vou ter que fazer o uso do auxiliar e deixar o meu verbo na forma normal. Então vamos lá. Ó, he did not run fast. Ok? Lembrem-se, o verbo normal é ele retirando, ó, é você pegar ele do infinitivo apenas tirando o to. Tirou o to, o verbo já está em sua forma normal. Vamos lá para o segundo exemplo, ó. Nós temos aqui o sujeito, ó, peer. Peer, o verbo em xeque é o verbo to go. Então, só que antes, ó, do verbo precisamos colocar o auxiliar mais a partícula de negação. Caso queiram, como nós vimos anteriormente, ó, didn't. Didn't é a forma contraída do did not. É a mesma coisa, tanto posso usar um quanto o outro. Então, Pierre didn't go at home. Pronto, ó. Fechou. Terceiro exemplo, nós temos lá agora sujeito, ó. They did not. Verbo normal, ó. Cry. E o complemento, ó. Yesterday. Eles não choraram ontem. Quarto exemplo, ó. Mary. Ó, did not. Percebam que não muda. Did not vai sempre aparecer. Verbo normal. Swim. Swim well. E o quinto exemplo nós temos sujeito, she. Vamos variar aqui, colocar o didn't, que é o auxiliar mais not, na forma contraída. Trazendo o verbo para a sua forma normal, ó. Sing last year. Então, temos aí, ó. She didn't sing last year. Pronto. Então, fechado. Então, coisa simples, muito fácil trabalhar a forma negativa dentro do Simple Past Tense. Ok? Falta o quê? Falta agora vermos a forma interrogativa. A forma interrogativa também é uma forma muito simples, porque ela já segue a uma sequência também que não muda. A gente vai poder perceber que é uma coisa também muito fácil, ó. Interrogativa. A interrogativa nós vamos ter. Primeiro, agora a interrogativa ela vai iniciar o quê? Com o auxiliar. Ó, did mais sujeito mais verbo normal mais complemento mais o ponto de interrogação. Então, vamos seguir a essa estrutura que tranquilamente a frase vai estar na sua forma correta. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, lembrando, pessoal, quando a gente está estudando, que a gente está fazendo a forma interrogativa, de preferência, pega como base a afirmativa. Não vem para a negativa, porque a negativa tem a presença do not, pode ser que confunda um pouco nossa cabeça. Então a gente observa, faz a interrogativa baseada na forma afirmativa. Então vamos lá. Primeira, o auxiliar, ó, did. Quem é o sujeito lá da primeira frase na forma afirmativa? He, ó. Did he?
Verbo normal, ó. Run fast. E o ponto, ó. Did he run fast? Did he run fast? Pronto. Fechou. Verbo normal, auxiliar, ponto de interrogação. Segundo exemplo, ó. Ó, did Pierre go at home? Também um verbo, ó, normal. Terceiro exemplo, ó. Did they cry yesterday? Então, ó, did they cry yesterday? Então, de novo seguindo, ó, sempre iniciado pelo auxiliar, sujeito, verbo normal e o complemento. Quarto exemplo, ó, did Mary swim well? E por último, ó, did she sing last year? Então aqui nós temos bem diferente, ó, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. O que é que a gente tem que recapitular? Não pode esquecer jamais, ó, presença do verbo auxiliar de, ou seja, na negativa e na interrogativa, nós vamos ter o verbo principal sempre na forma normal. Então a gente tem que ter isso aqui em mente. Presença do verbo auxiliar de, ou seja, na negativa e na interrogativa. Verbo principal sempre na forma normal. Pronto, fechou aí.